E todos os dias nós precisamos estar em Deus, apegados, em Deus, na palavra do Senhor e alinhados com esta verdade. Eu conheço pessoas que estão passando por um momento difícil no casamento, que estão vivendo desafios dentro de casa. Mas o que você tem que pegar para a sua vida é: não haja com as suas emoções, não haja pelos seus sentimentos. Fique com a palavra, fique com aquilo que eu estou te dizendo. Senhor, eu não consigo, eu não sou capaz. Não, isso é mentira, porque eu te fiz de modo único e especial. Pode se sentar, por gentileza. Bom, ontem a bispa falou um pouco sobre Rubem, que ele era instável como a água. E eu fui exatamente pegar esta palavra porque essa história nos ensina muito sobre o que é você ter uma promessa, mas ser instável, te impede em viver esta promessa, ou ser indisciplinado. E essa palavra, esse estudo de instável como a água, depois, se você quiser estudar um pouco mais e até ler, está no livro Cuide Bem de Suas Manhãs, que é do capítulo 24, instável como a água. Em Gênesis 49, 1:4 diz assim: Jacó chamou seus filhos e disse: Ajunte-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz seu pai Israel. Rubem, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor. Superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior. Porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. No leito aqui, então, no leito da morte de Jacó, Jacó reuniu seus filhos para entregar essas palavras, que são palavras de destino. As últimas palavras são e serão as mais importantes. E referiu-se a um dos seus filhos, o seu primogênito, e disse a Rubem todas essas palavras, que ele era o primogênito, a força, o primeiro sinal do meu vigor. Olha só que profecia, superior em honra, superior em poder. O mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Tu és a excelência da dignidade. Instável como a água, não será mais excelente. Inconstante, turbulento como as águas, porque você subiu à cama de seu pai. Agora, por que Rubem não seria mais esse homem excelente? Será que isso aconteceu ou tem acontecido com alguém que está aqui hoje ouvindo esta palavra? Lembra que eu preguei algumas semanas, não lembro qual foi, se retrasada ou na outra, na passada, que a promessa ela é condicional. Não somos nós que estamos esperando o cumprimento da promessa. É a promessa que está nos esperando. E nós precisamos mudar, ajustar, ser um odre novo para receber um vinho novo. Então, quando ele disse assim, não será mais excelente porque é instável como a água, aqui o pai dele, que usado pelo Senhor, disse: você tinha tudo isso, você é o primogênito, o mais excelente em poder, em alteza, mas por você ser instável como a água, não será mais. A palavra instável, no significado hebraico, ela tem dois lados. O primeiro refere-se à instabilidade, enquanto o segundo significa impetuosidade, que seria indisciplinado. Algo que não tem nenhum limite, cujas emoções
são impetuosas, cujos comportamentos são impetuosos. Por essa razão, essa palavra mostra que a indisciplina, as emoções de Rubem fez com que ele perdesse aquela promessa. Vamos mais uma vez nesse trecho, porque você é instável. A Bíblia diz que um homem de entendimento é um homem com um espírito excelente. E que o entendimento ajuda o homem a cultivar a disciplina. Um homem de entendimento recebe a correção, o que significa que ele pode ser contido e guiado. Então, uma mulher que tem entendimento, ela pode ser contida, ela pode ser guiada. Por outro lado, o tolo não aceita a correção. Ele só faz o que quer, ou seja, não pode ser contido nem disciplinado. Já conheceu alguém que as pessoas olham para ela e dizem assim, ela é indomável, ninguém consegue controlar ela. É instável como a água, acha o seu próprio caminho. E para conter a água, é necessário construir barreiras robustas. Senão, caso contrário, ela encontrará caminhos para infiltrar aonde houver a menor oportunidade de fluir. Se as barreiras não forem devidamente vedadas e construídas da maneira correta, nada poderá impedir o avanço desta água. A Bíblia menciona o bode, destacando a necessidade de usar uma forquilha ou uma canga em seu pescoço, para evitar que ele escape. Eu não sei se você já viu um bode, mas eu já fui atacado por um bode. O bichinho é violento. Ele dá a cabeçada, ele é perverso, aquele bichinho lá. Ao contrário da ovelha. A ovelha pode ser mantida ao lado. O bode é mais difícil de conter. Assim Deus revela através de Jacó, o homem de Deus, que o seu filho, Rubem, o primogênito, perdeu essa posição e lugar de destaque, né? Já pensou você receber uma promessa desse tamanho, do seu pai no leito da morte? Mas ele perdeu esse lugar, ele perdeu essa posição devido à sua natureza volúvel, semelhante às águas. A palavra instável também significa alguém em que não se pode confiar. E isso é muito triste, viver e conviver com alguém que você não pode confiar, é horrível. É horrível você estar num casamento, você não pode confiar no seu marido, você não pode confiar até mesmo nos seus parentes, né? Quantas mulheres que eu já atendi que não podia nem contar com a mãe, porque é contar para é esperar alguns dias a família toda, né? Os parentes todos já estão sabendo da sua história. Então, o Rubem, essa instabilidade significa alguém que você não pode confiar, sendo imprevisível como a água. Assim como não podemos permanecer de pé sobre a água sem afundar. A imprevisibilidade dessa pessoa é comparável à instabilidade da água, especialmente quando se trata de água em forma de espuma, como a mencionada na passagem. Portanto, pode-se questionar, seria possível sentar-se em água com espumante? Uma pessoa instável é pouco confiável. Não se pode contar com ela para realizar tarefas específicas com consistência. Esse é o motivo pelo qual é improvável encontrar indivíduos assim em cargos de lideranças. Mesmo que consigam alcançar uma posição de destaque, é provável que a perca rapidamente, pois lhes falta um fundamento sólido ou caráter que não é robusto. Uma pessoa instável é uma pessoa que vive através das emoções. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho. A capacidade de receber mais
está ligada a um espírito de excelência, indicando estabilidade, firmeza e um caráter forte em alguém. É fácil recordar e confiar em uma pessoa com espírito excelente, pois sabemos o que esperar dela. Já encontrou alguém de confiança? Você sempre sabe o que esperar dela. Já um instável, você também sabe o que esperar, mas de forma negativa. Constantemente vamos nos surpreender positivamente a superar essas expectativas. No entanto, há indivíduos dos quais não esperamos nada, pois já reconhecemos seu comportamento negativo, perverso, maldoso, e dificilmente alguém vai confiar algo valioso a alguém que é instável como a água. É impossível alguém confiar em uma pessoa assim. E essa palavra, ela vem para que possamos refletir nesses últimos dias do ano de 2025 finalizar. Aquele momento, são aqueles poucos dias em que precisamos parar e fazer, uma retrospectiva interna, descobrir e mudar, saber o que precisa de ajuste. Será que eu sou instável? Será que ainda eu estou cedendo às minhas emoções? Será que ainda eu vivo de acordo com aquilo que eu estou vendo? Será que ainda eu vivo muito pelos meus sentimentos? Eu preciso fazer essa retrospectiva interna e correr e mudar. Esse rapaz, ele tinha tudo para ser o que o pai dele liberou. Mas ele não foi por conta da instabilidade, da mente bagunçada, porque ele tinha uma mente bagunçada. E é o que acontece com muitos. Tem potencial, é inteligente, tem tamanho, tem tudo, mas não tem o caráter. É competente, mas não tem o caráter. E provavelmente você já encontrou pessoas assim. E se você não encontrou, um dia você vai encontrar. Lembra de Saul? Ele era alto, ele era bonito, ele era tudo de bom, né? Do jeito que a Bíblia fala sobre ele era maravilhoso, ele deveria ser o cara. Só que ele não tinha o caráter certo. Já o Davi, aquele menininho ali no pasto, cheirando ovelha, ele era pequeno em estatura. Mas o caráter dele era um caráter forte. Então, esse rapaz, ele tinha tudo para viver todas essas promessas, mas ele não tinha o caráter forte. Às vezes, habilidade e caráter vão entrar em conflito. Sabe o que isso significa? Habilidade e caráter sugere alguém com a capacidade de realizar tarefas, como no caso de Rubem. Ele declarou: você é a minha força, o início do meu vigor, da minha excelência, da minha dignidade. Ou seja, nesse trecho, todas essas qualidades estavam destinadas a Rubem, mas o seu caráter instável como a água o tornou uma pessoa difícil de confiar, devido a essa instabilidade, dominado por vontades e sentimentos. Então, considere o investimento desse pai em seu filho e o tamanho da decepção que Jacó teve com esse filho. Imagine o tamanho dessa decepção. Temos aqui um pai expressando: você não será escolhido para algo grande e importante, pois o seu caráter terá um efeito destrutivo. Isso acontece ainda nos dias de hoje, né? Quantas famílias que você encontra ali, o pai e a mãe preparando o filho para o futuro, preparando ali, batalhando, e de repente, tudo aquilo se perdeu em algum momento. Assim como foi com Jacó. Porque independente dos filhos de Jacó, pai é pai e sempre vai ser pai. Então, quando você vê ele liberando essas promessas,
É o pai falando, é o pai abençoando. Mas assim, também foi difícil para Jacó dizer ao filho dele, o primogênito dele: você não será mais, você não vai receber mais essa herança, né, essas palavras de destinos. Por quê? Porque você tem um caráter deformado. Instável como a água, esse era o caráter desse jovem, do jovem Rubem. Há pessoas que possuem notável habilidades, mas elas não são escolhidas devido ao seu caráter, que pode comprometer tudo. Já contratou um profissional que ele é excelente, mas ele tem um péssimo caráter? Ele mente, ele engana, ele cobra indevidamente, ele faz, assim, ele tem um caráter deformado, mas o trabalho dele é um trabalho excelente, ele tem habilidades. É por isso que enfatizamos a importância dessas estruturas mentais. O que você construiu em sua mente, em sua personalidade, é o que irá influenciar a sua vida. E a palavra de Deus chega para nos transformar. As verdadeiras prioridades na vida não coincidem com o que a maioria das pessoas buscam. Existem pessoas que possuem tudo: conhecimento, formação acadêmica, mas não conseguiram progredir. O que estamos construindo internamente através da palavra de Deus é o que direciona as nossas ações. Então, qual é a nossa evolução, faltando alguns dias para o ano acabar? Será que a palavra está nos transformando e nos tornando pessoas excelentes? O comportamento externo de alguém é influenciado pelo que essa pessoa construiu em seu interior, como crenças, valores, princípios e pensamentos. A palavra de Deus nos fornece todos os dias sabedoria. É interessante que no sábado eu vi uma situação e eu estava com a alma tão aflita. Eu fui ao Senhor e disse: meu Deus, eu preciso de uma palavra. E é tão bom quando você pede uma palavra, uma direção, e aí Ele te entrega uma palavra e aquilo acalma o seu coração. Isso é buscar a sabedoria fornecida do céu. E muitas pessoas acabam falhando ainda nisso. Elas precisam de respostas, elas precisam de saídas, mas elas vão procurar nos lugares errados, em lugares errados. E o Senhor nos ensina: procure em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu sou o caminho que você precisa, eu sou a resposta que você precisa, eu sou a verdade, eu só vou te falar a verdade, eu vou te conduzir na verdade e eu vou te trazer vida. Aqui no livro a bispa diz assim: conheço pessoas que possuem uma voz poderosa, que é um exemplo, mas é necessário exercitá-la e treiná-la adequadamente, o que demanda disciplina. Muitos possuem talentos notáveis, mas não investem. Ao contrário, demonstram falta de disciplina. Fomos criados de maneira única e especial e precisamos crer nisso todos os dias e andar de acordo com esta verdade. Eu fui feito de modo único e especial. No entanto, como podemos viver de acordo com essa verdade se não acreditamos nela? Jacó deixou claro para seu filho que o seu caráter resultaria na perda da posição elevada que ele ocupava. Ele não ia ocupar, ele já ocupava. Suas atitudes na vida revelam que ele não conseguiria alcançar a excelência, não sendo capaz de se tornar tudo o que seu pai afirmava que ele fora projetado para ser. Sabedoria se pratica e precisamos andar em cima dessa sabedoria. E esta palavra, nós precisamos entender
que o que roubou o Rubem foi a tolice dele. E o que está destruindo com muitos casamentos, lares, é a tolice. A mulher tola destrói, mas o homem tolo também. Porque existe também o homem tolo. O homem que não é o cabeça, não é o provedor. É instável como a água, tem tamanho, tem força, tem tudo, mas não vai adiante. Não faz o que tem que ser feito. Não cumpre com aquilo, né, que a palavra de Deus disse, orientou e afirma para ele. E todos os dias nós precisamos estar em Deus, apegados, né, em Deus, na palavra do Senhor e alinhados com esta verdade. Eu conheço pessoas que estão passando por um momento difícil no casamento, que estão vivendo desafios dentro de casa. Mas o que você tem que pegar para a sua vida é: não haja com as suas emoções, não haja pelos seus sentimentos. Fique com a palavra, fique com aquilo que eu estou te dizendo. Senhor, eu não consigo, eu não sou capaz. Não, isso é mentira, porque eu te fiz de modo único e especial. Eu te criei para um propósito, você nasceu para um propósito. Você é especial, eu entreguei muito, eu preparei tudo estava preparado antes de você nascer. Mas as pessoas não acreditam nisso. E por não acreditar, elas acabam perdendo. Perdendo as suas vitórias, se perdendo do caminho, né? Porque na vida nós vamos encontrar muitos caminhos, tem muitas opções. Por não acreditar nessa palavra, eu fui criado de maneira especial. E acreditar nisso é ter sabedoria. É você olhar para você e dizer: eu posso, eu consigo, Deus está comigo. Como eu acabei de ler para você, quantas pessoas que elas são formadas, diplomas, cursos diversos, especialização em tantas coisas. Ela tem sabedoria, mas a sabedoria humana. Mas quando você encontra uma pessoa que tem a sabedoria fornecida do céu, não tem como você não se encantar. Você sabia que não há um subemprego? O valor e a dignidade de um trabalho não dependem do próprio trabalho, mas da atitude e do caráter da pessoa que o realiza. Paulo destacou a prática de pregar para os gentios, algo inicialmente considerado inaceitável, e isso alterou a perspectiva de todos. Não é possível ser excelente quando se é instável. Vou ler novamente. Não é possível ser excelente quando se é instável. A excelência é para aqueles que fazem uma escolha. Ou seja, você escolhe ser excelente e mantém a sua decisão. Hoje você escolheu: eu vou acordar e vou para o culto, e você está aqui no culto. Hoje eu não tive vontade de acordar, não estou com vontade de fazer nada. Eu não vou viver por aquilo que eu estou sentindo e fazer aquilo que eu estou sentindo. Eu vou me levantar e vou fazer tudo o que eu preciso fazer no dia de hoje. Viver de maneira intencional. Uma pessoa excelente é uma pessoa que vive de maneira intencional. Eu não faço porque eu tenho vontade. Eu faço porque eu sei que é preciso. Ou seja, você escolhe ser excelente e manter sua decisão, independente das circunstâncias. Ao escolher desenvolver um espírito de excelência, não importa o que estão fazendo, ou o que vão dizer, ou quem está observando, é apenas uma questão de tempo até obter uma grande recompensa. Ninguém pode ocultar uma cidade iluminada, como disse Jesus. Ele nos encorajou a brilhar de tal maneira que todos possam ver
nossas boas obras e glorificar o Pai que estás no céu. Que você brilhe de tal modo que seja impossível ser ignorada, através da sua atitude, do seu comportamento, da sua vida intencional. Você quer brilhar nesse mundo de trevas? Você quer brilhar nesse período, né, em que o nosso país está passando? Se você quer brilhar, se você quer que a sua casa brilhe, viva de maneira intencional. Viva de maneira proposital. Eu tenho que fazer, eu vou fazer. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas más obras. Não, as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. O Senhor quer que você brilhe. E para que você possa brilhar, você precisa viver com essa intencionalidade. E não viver de maneira instável, agitado, turbulento. Horas eu quero, horas não quero, horas eu faço, horas eu não faço. Essa desorganização, essa bagunça. Não. Não. O Senhor está nos chamando. Ei, faltando poucos dias para o ano terminar. Realinhe a sua vida. Coloque ordem na sua casa. Eu não sei você, mas eu tenho um negócio na minha cabeça, assim, que eu preciso virar o ano com tudo assim, literalmente, né, fisicamente, dentro de casa, tudo organizado. Né? Então, os meus meninos abençoados, eles, quando estão de férias, parece que eles, não sei o que acontece, eles não sujam roupas. Assim, eles, meu Deus, parece que toda hora eles estão trocando roupa. E eu tô nesses dias, eu tô assim, lavo roupa, vamos, mas parece que o negócio não termina, porque eu tenho isso dentro, assim, dentro de mim. Eu quero não só a minha vida espiritual, não só a minha parte espiritual interna, mas também a minha casa, desde guarda-roupa, gavetas, tudo precisa estar pronto. Pronto. Isso é viver de maneira intencional. Eu vivo de maneira intencional. É ter essa excelência. A bispa tem falado, não tem pregado sobre isso. Eu não preciso esperar 2026 chegar aqui, que eu tenho que fazer? Eu já vou fazer meu painel extraordinário com a minha família. Para 2026, quais são os nossos objetivos? O que vamos alcançar? Quais são os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos? Já vou deixar tudo prontinho, tudo organizado. Isso é ser uma pessoa de excelência. Você já arrumou lá, talvez alguns vão viajar, né, depois do dia 1. Mas será que eu creio que você já deve estar preparando a sua mala, as coisas, né? Mas será que também você está preparando a sua bagagem, a mala da vida espiritual? Com Bíblia, livro, o fone, tá tudo bonitinho? E tome cuidado, por favor. Né? Eu sei que muitos vão viajar aí depois da virada, e é o que a bispa sempre fala, e você vai escutar essa frase dela, provavelmente na quarta-feira. Qual é a frase que ela fala todo final de ano? Você pode tirar férias, mas nunca tire férias
de Deus. Por favor, não caia nessa cilada. Né, como tem aquela expressão, isso é cilada, Bino. Não faça isso, porque você veio todo o mês de dezembro no propósito, focado, aí vai para as férias, não é você, mas é o ser humano. Não, eu fiz o mês todo, agora eu tenho que relaxar, né? Agora eu tenho que dar uma relaxada. Não faça isso, sabe por quê? Porque aí no dia 25, quando inicia o propósito, você vai estar abatido. Porque a sua consciência vai te pesar. Que você tirou férias, que você fez, aconteceu e não deu prioridade nenhuma para a sua vida espiritual. E aí você já começa meus projetos de conquistas pesado, desanimado, triste, porque você não fez aquilo que você tinha que fazer ou realizar. Então, fica a dica para você. Fica a dica para você, porque o Senhor está te colocando em cima da mesa, um lugar apropriado para que você brilhe, para que você venha iluminar a toda a sua casa, toda a sua família. Ou seja, realize suas tarefas de maneira excepcional, que seja impossível ser ignorado. Se afirmar que está brilhando, a pergunta é: está brilhando bastante? Será suficiente para não passar despercebido ou ser ignorada? Você trabalha todos os dias para ser indispensável na sua casa? Na vida das pessoas? No seu trabalho? Almeje ser alguém que demanda esforço para ser ignorado pelos invejosos. Seja generoso, ensine e destaque-se de tal modo que as pessoas que o invejam tenham de procurar você e pelos seus serviços. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Como está escrito em Lucas 6,38. Deem e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dado a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Foi Jesus quem disse isso. Ensinar é transferir conhecimento. Quanto mais você derramar na vida do próximo, mais você terá. E as pessoas inteligentes, elas compreendem isso, elas já sabem. O segredo das pessoas inteligentes é a generosidade em transmitir, derramar o seu conhecimento. Nunca tema perder o seu lugar, ou que alguém seja melhor do que você. Deus honra eternamente aqueles que honram os seus princípios. Diga que será excelente, confiável e jamais instável, que essa é a nossa declaração. Todos os dias precisamos dizer: eu sou excelente, eu não sou instável. Diga que você impregnará isso em seu caráter e que injetará confiabilidade em si mesmo. Não adianta você querer a confiança das pessoas se você não confia em você. Eu preciso confiar em mim todos os dias. Lembre-se, não será o mais excelente aquele que for instável como a água. Se você quer ser excelente, tire agora, imediatamente, a instabilidade, a indisciplina e a falta de confiabilidade da sua vida. Seja guiado pela palavra, pelo temor de Deus. Se você se identifica com a descrição de genioso ou geniosa, vá em frente e mude isso. A Ana Vitória até testemunhou, né, quando ela era a pastora
não tinha ainda entendido muitas coisas, né? Ela foi chatada, a chata, na Vitória, chata, chata, chata. E um dia eu chamei ela e eu falei, você não é chata, você não nasceu chata. É que você ouviu tanto que você é chata, que dentro de você, você falou assim, já que eu sou, agora realmente eu vou ser. Vou provocar, eu vou ser, e não é assim. Quantos jovens e adolescentes que eu já atendi, teve um que uma vez eu atendi, e ele falava assim, com muita certeza, eu sou burro. Não, querido, você não é, eu sou burro sim. Eu não presto, eu não sirvo para nada, tudo que eu faço dá errado, tudo onde eu toco quebra. Eu falei, meu filho, da onde você tirou, da onde você tem tanta certeza e convicção que você é essa pessoa? Porque o meu pai disse que eu sou assim, então eu sou. Aí eu disse, não, você não é. Aí eu fui em Gênesis, peguei aquela palavra que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Coloquei ele na frente do espelho e disse, quem é você agora? Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus é burro? Deus é incompetente? Ele é chato? Não, ele não é. Ele quebra tudo? Não. Então você é essa pessoa. Você é inteligente, tudo que você toca prospera. Tudo que está nas suas mãos vai florescer, vai crescer, porque você é a imagem e a semelhança de Deus. Ou seja, como dizem, se a criança não entender os braços, não dá para carregá-la. Se for forçada, pode se jogar. Em outras palavras, a criança precisa cooperar para ser levantada, antes de Deus elevá-lo para um outro nível. É necessário que você coopere. Não é assim? Quando você vai pegar um bebê, a primeira coisa que você espera de um bebê é o quê? Que você fala assim, vem com a tia. A primeira coisa que você espera é ele fazer o quê? Levantar os bracinhos, não é? Ele está cooperando, não está? Assim é a nossa vida. Nós precisamos levantar os nossos bracinhos e dizer, né? Pode me pegar, papai. Eu estou aqui, me ajuda. É cooperar com Deus. Você deseja que Deus eleve você para um outro nível? Mas será que você está cooperando com Ele? Submeter-se à autoridade de Deus para ser controlado, contido e guiado, tornando-se confiável, é o que levará você a níveis mais altos. Tira tudo isso que você tem se envolvido e busque ser controlado por Deus. É Deus que tem que controlar a minha vida. Ele é a minha fronteira, Ele é a minha barreira, Ele é o que vai dar um norte, assim, epa, garota, para aí. Tá bom, parei, tô parada. Bom, agora você pode ir. Ok, tô indo. Né, ainda mais aqueles dias quando tem alguma situação, você está querendo matar um. E ele está lá, não, para agora. Mas eu vou, Jesus, porque essa pessoa passou do limite. Para. Ele é essa barreira, essa fronteira. Mas eu preciso estar ali, ouvindo atentamente a voz dele. Será que você está se movendo para o seu próximo nível? Esse nível de excelência? Rubem possuía notáveis qualidades. Seu pai o considerava o mais excelente em honra e poder. No entanto, sua instabilidade e impetuosidade arruinaram com tudo. Aí você fala assim, meu Deus, quando você lê todas essas promessas de Rubem, você fala, meu Deus, cara, você é muito burro, né? Por quê? Olha aí tudo que tinha para você. Mas nós precisamos tomar cuidado. Quantas promessas você já perdeu porque você teve um comportamento,
Você foi testado em algo e você deu a resposta errada e você perdeu uma promessa. Nós temos que tomar cuidado, porque senão nós podemos repetir erros graves, mais do que Rubem. Sabe por quê? Porque nós ouvimos a história de Rubem, estamos meditando na história de Rubem, temos o exemplo do que não devemos fazer, mas vamos lá, mesmo assim estamos fazendo. Tem muitas pessoas que elas acabam perdendo, elas estão atrasando o cumprimento das promessas, por conta do comportamento delas. Um comportamento desequilibrado, instável, desalinhado, bagunçado. Quantas pessoas que o Senhor está lá, eu só estou esperando você. E ela está lá como uma criança assim, fazendo birra, manha, se joga no chão. E aí, vai, Deus só tá... Quando você parar, levantar, amadurecer, eu começo a te ouvir. No sábado tinha uma criança que ela estava fazendo uma gracinha, uma manha. A mãe dela deu um negócio para ela, ela jogou. Sabe o que eu falei? Eu falei, venha cá. Tinha acabado de chover, eu falei assim, eu vou pedir para o seu pai ir ali na frente, naquela árvore, pegar o galho mais verdinho que tem e te dar, no seu bumbum. Eu falei, não vai ser assim, porque a Bíblia diz a vara. Então, vou falar para o seu pai cumprir com a palavra, usar a vara. Que mãe é essa? Que birra é essa? Que comportamento é esse? Ela parou na hora. Na hora. E tem muitos adultos que estão agindo desta maneira. Deus não me ouve. Deus não se importa comigo. Deus não gosta de mim. Na vida de todo mundo está acontecendo. Na vida de todo mundo está mudando, menos na minha. Exatamente. Por conta do seu coração. Olha o que está saindo. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o coração. E deixa eu te falar, se você continuar fazendo birra, fazendo manha, se jogando no chão, e vai, quem está perdendo é você. Quem está atrasando tudo é você. Deus é homem para que minta? Se Ele prometeu, Ele cumpre. E se Ele não está cumprindo, por que Ele não está cumprindo? Eu preciso saber. Eu preciso saber por que Ele não está cumprindo. Você já ouviu a bispa dizer que tem pessoas que mentem para a gente nos atendimentos? Você fala com ela, você fica horas falando com ela, para entender a vida profissional dela. Não, mas eu trabalho assim, Deus abriu essa porta. Foi Deus, pastora, Deus abriu essa porta para mim. Ele me colocou lá e eu tenho adversários, eu não estou prosperando, eu não estou crescendo. A senhora dizime e oferta? Sim, pastora, eu dizime e oferto e vai. A senhora dizime e oferta todo mês e tudo que passa pelas suas mãos? Pastora, eu dizimo uma vez no mês, não é? Porque é uma vez no mês. Não, é tudo que passar por suas mãos. Então, eu trabalhei, eu ganhei um dinheiro, depois eu fui lá e fiz outro trabalho, ganhei outro dinheiro. Tudo que passa, você tem que tirar as primícias. A senhora é ofertante? Não, porque, pastora, a oferta é quando Deus toca no seu coração. E o meu coração não foi tocado. Nem um pouquinho. Não. Está explicado por que você não anda. Está explicado por que você não avança. Porque você quer fazer do seu jeito. Outros dizem, fala. E no final, a última vez que eu dizimei foi no início do ano. Então você está fazendo eu perder meu tempo. Era só você ter falado do início. Não estou dizimando. Então as pessoas,
Elas querem fazer do jeito delas, da maneira delas, e elas querem que Deus abençoe. Nós temos casos na igreja que a pessoa, ela era uma bênção, de repente vacilou, foi para o mundão e aprontou, viveu, livre sou. Né? Livre sou, foi que nem a Let It Go lá. Livre sou, viveu, aprontou. Aí começou a dar tudo errado, tudo começou a dar errado, começou a perder, voltou e chegou bem na época do propósito de Neemias. E fez o propósito, fez. Aí as coisas não andaram. E essa pessoa foi orientada, mas o senhor, assim, a sua pessoa viveu 2, 3 anos, né, livre sou, e agora você chega e quer que a sua vida mude em um dia, em 52 dias? Não é bem assim. Não é verdade? Eu fico no pecado, eu vou me divirto não, porque isso não é se divertir. Eu vou lá, lambuzo no pecado, aí eu quero que Deus mude a minha vida em fração de segundos. Essa palavra fração de segundos, para aquele que está pagando um preço, para aquele que está ali, ó, dentro da, né, tô caminhando. Ah, mas Deus não vai fazer na vida dessa pessoa? É claro que Ele vai. Mas agora ele precisa passar pelo processo de uma restauração. O processo de uma purificação. E aí ele vai ser testado. Deus já te testou em algumas áreas e você reprovou? Eu já. E tive que passar de novo. E reprovei na segunda. Mas na terceira eu não reprovei. Mas já reprovei na terceira também. Você já viveu assim? Que até você tem um discernimento e você fala assim, de novo, Deus me testou, de novo. Por quê, Senhor? Porque o Senhor, Ele é um Pai bondoso, amoroso e zeloso. Ele vai nos preparar e Ele vai nos testar. Passou? Ok, próxima fase. Não passou? Volta, minha filha, você ainda não entendeu o que o papai está te dizendo. Então, volta. Porque eu quero ir. Não, enquanto você não entender, você não pode, eu não posso dar mais para você. Tem como, a bispa fala, tem como eu pegar a chave do carro agora e dar na mão do Davi? Não tem, ele é uma criança, ele não passou ele não tem maturidade nem idade para isso. Mas diferente de um jovem que tem 18 anos, 19 anos. Então entenda que você precisa ser excelente para passar ao próximo nível. E não é você que está esperando. Quem está te esperando é Deus. Você tirar a sua pedra. A história de Rubem escreve uma história de um enorme potencial. O lugar de Rubem foi dado a quem, para nós finalizarmos? Para José. José é o exemplo da excelência. Recebeu uma porção dobrada. Todos se curvaram a ele, precisaram dele, foram sustentados por ele. Nenhum juiz, profeta ou príncipe é encontrado dessa tribo, nem qualquer pessoa de renome. Optaram por terras do outro lado do Jordão. Tudo isso porque o pai dessa tribo foi instável, não tinha controle sobre si mesmo e os seus próprios desejos. Sua honra desapareceu. Olha o que Rubem fez com a descendência dele. Sua honra desapareceu como fumaça e dissipou como água derramada no chão, instável. Não consegue se conter, não pode ser contido, não será mais excelente. Você não é digno dessa posição. A palavra discípulo significa disciplina. Se somos discípulos de Jesus Cristo, devemos seguir seus passos e amarmos a disciplina, que é o que a palavra de Deus nos ensina. Você é discípulo de Jesus Cristo? Então você é uma pessoa disciplinada.
Em nome de Jesus. Coloque-se de pé. E em nome de Jesus, que você não permita mais ser roubado, né? Roubada por não ser uma pessoa disciplinada. A pessoa disciplinada é uma pessoa de excelência. Com seus olhos fechados, com a sua mão no coração, reflita um pouco sobre essa palavra. Já pensou, imagina agora você recebendo esta promessa. A promessa de Israel: você é o meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior. Eu profetizo e declaro que na sua vida essa palavra ela para superior em poder. Eu creio e declaro que você não vai ouvir, já não será mais. Não. Faltam alguns dias para o ano finalizar. Não seja uma pessoa turbulenta, uma mulher que gosta de confusão, de briga, quebra-pau, que não gosta de... Não seja turbulenta. E você que é homem, que está aqui, não seja um homem turbulento, confuso, desequilibrado, não. Deus não está no desequilíbrio, Ele está no equilíbrio. Quando você encontra uma pessoa desequilibrada, você não vai ver Deus nela, porque Deus não é desequilibrado, Ele é muito equilibrado. E Ele nos ensina a ter este equilíbrio. Seja manso, humilde, ame a teu próximo igual a ti mesmo. Ele sempre na sua palavra nos ensina mansidão e domínio próprio. E quando você irar, vá para o seu quarto, feche a porta, fique sozinho. Não responda quando você está irado, não tome atitudes, nenhuma decisão quando você está irado, porque você vai se arrepender. Uma pessoa que toma decisões quando ela está irada, ela é uma pessoa instável. Ela é turbulenta. E ela começa a fazer promessas. Eu não vou falar, nunca mais eu vou falar com você. Nunca mais fale comigo, eu não quero saber de você. Morra! Isso é ser uma pessoa instável, como a água, agitado. Não, calmaria, tranquilidade. Fala com o Senhor, com seu propósito. E peça para o Senhor. Talvez você tenha alguns desequilíbrios internos aí. Talvez tem coisas que você, só de ver, já mexe dentro de você. Você fica nervosa. Acalma. E vai lembrando dessa promessa. Não. Deus me criou de maneira única, especial. Eu sou abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui nesta quarta-feira. Senhor, arranca do nosso coração, Senhor, de cada coração que está aqui, a indisciplina, a revolta, a ira, essa instabilidade. Tira, Senhor, todo caráter deformado. Transforma, meu Deus, o nosso caráter. Meu Deus, o Senhor fez uma promessa e o Senhor na sexta-feira disse que o Senhor está à procura de corações, o Senhor está à procura de Davis. Senhor, muda e molda o nosso caráter. Muda, meu Deus, e tira tudo que não funciona, tudo que não presta, tudo que não te agrada do coração, do íntimo. Tira, Senhor. Tira, meu Deus, essa deformidade de caráter e transforma, Senhor. Transforma o nosso caráter. Senhor, transforma aqui dentro tudo que não te agrada, tira e troca, Senhor. Que possamos todos os dias encontrar este coração
esse coração obediente, saudável, um coração quebrantado, um coração humilde. Meu Deus, o Senhor está à procura. O Senhor, meu Deus, está à procura de Davi. E nós cremos, meu Deus, que nós somos, meu Deus, este Davi, o coração segundo o teu coração. Um coração obediente, um coração consistente, estável, disciplinado. Eu creio, Senhor, transforma corações de pedra para um coração que está ouvindo atentamente a voz do Senhor. Meu Deus, nesses últimos dias que falta para o ano terminar, é nítido ver que o Senhor ainda está moldando o odre. Porque o Senhor não vai permitir nenhuma rachadura, nenhum buraquinho, nenhum defeito. O Senhor está moldando e o Senhor está nos moldando um odre lindo, perfeito, novo, 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 para derramar e nunca parar de derramar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu concordo com a vitória da tua igreja. Senhor, eu não sei o que ela está pedindo, eu não sei o que ela está buscando do Senhor agora, eu não sei o que ela escreveu, meu Deus, no propósito dela, mas o Senhor sabe cada ponto, quantos pontos, vírgulas, o Senhor sabe o detalhe do pedido dela, o Senhor conhece o detalhe do detalhe da oração que ela realiza. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha agora e responda. Senhor, responda. Meu Deus, quantos propósitos, meu Deus, que está cheio de lágrimas, de quanto choro, quantas lágrimas. Essa pessoa está pedindo: Senhor, me socorra, Senhor, me ajuda. Meu Deus, o Senhor é o Deus que socorre, o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. E se tiver alguém aqui que está angustiado, que está triste, que está pensando em parar, em desistir, eu peço ao Senhor, levanta agora, sustenta, Senhor. Nós estamos aqui como uma criança de braços abertos, meu Deus, esperando o Senhor nos pegar no colo, nos acalmar, meu Deus, nos acalmar, nos ajudar, nos orientar. Então, aonde houver angústia, tristeza, desânimo, solidão, cansaço, opressão, que saia em nome de Jesus, que saia em nome de Jesus, todo mal, toda perturbação, toda confusão, que saia em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, passe pela igreja agora, passe pela igreja consolando, abraçando, levantando, fortalecendo, em nome de Jesus. E tudo que ela tem pedido, clamado ao Senhor, no propósito da mudança, eu concordo, meu Deus, que ela não vai levar mais problemas antigos para 2026, eu declaro que elas são abençoadas, são abençoados, eles são abençoados em nome de Jesus, uma igreja forte, abençoados, vitoriosos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muitos, meu Deus, na verdade, tem comércios, que os comércios já estão fechando, pessoas já viajaram, estão viajando, estão por aí em algum lugar. Mas nós, Senhor, estamos aqui, no final da festa, como na Escritura, na palavra do Senhor, muitos naquele casamento já tinham ido embora, mas outros permaneceram, e aqueles que permaneceram até o final, eu tenho certeza, Senhor, que ali tinha pessoas já cansadas do dia, da festa, mas ficaram até o final. E elas beberam de algo inédito. E assim, Senhor, é como a nossa vida. Nós estamos aqui, meu Deus. Estamos aqui, vamos estar aqui até o ano terminar. E vamos iniciar o nosso ano na Tua presença.
E o Senhor, eu sei que o Senhor está aguardando. O Senhor está aguardando algo único, especial para esse último dia. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai vir. O Senhor, na verdade, está vindo, está nos surpreendendo. Eu creio nisso, Senhor. E eu creio que o Senhor vai surpreender ela. O Senhor vai surpreender ela. Ela nem imagina o que o Senhor vai fazer por ela, mas o Senhor sabe. E assim será na vida de todos, todos sendo abençoados, honrados, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém, em nome do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.